Questão número 1 da FATEC fala o seguinte: dois objetos M e N partem de um determinado ponto e percorrem a mesma trajetória. Suas velocidades variam com o tempo, como mostra o gráfico a seguir. Analise as seguintes afirmações a respeito desses móveis. 1. Os dois descrevem movimento uniforme. 2. Os dois se encontram no instante t igual a 10 segundos. 3. No instante do encontro, a velocidade de m será de 32 metros por segundo. E aí agora a gente vai ter que então julgar se essas afirmações são verdadeiras ou não. Bom, vamos começar analisando a primeira afirmação. Os dois descrevem movimento uniforme. O que é o movimento uniforme, pessoal? O movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante. Bom, o único que mantém a mesma velocidade em todo o trajeto é o corpo M. O corpo N, né? Já o corpo M, ele muda de velocidade à medida que o tempo passa. Então, bater o olho nesse gráfico aqui já dá para sacar que N tem velocidade constante. Então, sim, é um movimento uniforme, mas M tá acelerando, ele tá ganhando velocidade à medida que o tempo passa. Então, a gente tem ali descrito um move. Então, a primeira afirmação é falsa. Eu já coloquei aqui um F de falso. Segunda afirmação, os dois se encontram no instante t igual a 10 segundos. Olha só a pegadinha aqui, né? Aqui a gente observa um ponto de intersecção das retas que descrevem a velocidade. Porém, essa intersecção é o momento em que a velocidade dos dois corpos é a mesma e não no momento em que eles vão estar na mesma posição. Então essa afirmativa é falsa, não dá para saber disso simplesmente olhando para o gráfico. A gente pode até ter uma situação onde isso seja verdade? Pode, mas para isso a gente precisava calcular. Eu não vou calcular com vocês porque a afirmação número 3 vai exigir que eu calcule a velocidade que M vai estar no momento do encontro. Aí a gente já vai tirar dúvida aí se foi realmente em 10 segundos ou não. Mas esse ponto de intersecção aqui indica apenas que a velocidade dos dois nesse momento é a mesma. Então, a afirmação 2 também é falsa. Vamos calcular agora a afirmação 3, que ela fala assim, no instante do encontro, a velocidade de m será 32. Será? A gente vai ter que calcular, né? Vamos ver aqui, ó. Bom, é uma situação de encontro e se você assistiu a aula de encontro, deve se recordar que quando dois corpos se encontram, eles se encontram em um mesmo lugar. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a posição de n vai ser igual à posição de m no instante do encontro. Bom, como a gente já viu, N está descrevendo uma situação de movimento uniforme. Qual era a função, né, que nos permitia calcular a posição dos corpos no movimento uniforme? A função, vou colocar ela aqui no cantinho. Tá aqui, essa daqui é a função conhecida como sorvete, função horária da posição. Então, no caso do mu, movimento uniforme, então essa equação é válida somente para o corpo N, porque ele está em mu. A gente vai fazer o quê? Vamos substituir, então, o S de posição por S0 mais VT. Então, vou colocar aqui, ó, S0 de N mais velocidade de N vezes o tempo T. Para o corpo M, bom, o corpo M, ele está em um movimento uniformemente variado. Então, a função horária, vocês devem lembrar, que é a função horária sorvetão. S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E essa daqui só serve em situações de move, que é o nosso caso aqui. Então, vamos substituir. Então, eu vou pegar todo esse trecho e colocar ele aqui. S0 de M mais a velocidade... Opa, faltou aqui um inicial. Velocidade inicial de M vezes o tempo T mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Legal. Agora vamos fazer o quê? Vamos substituir as informações que a gente tem. Bom, o que a gente sabe sobre o ponto de partida, né? A posição inicial dos dois. A gente sabe que eles partem de um mesmo ponto. Lá no enunciado tá falando assim, ó, dois objetos M e N partem de um determinado ponto. Então, vou considerar que eles partem do mesmo ponto. Vou zerar isso aqui. Agora, eu vou colocar então aqui a velocidade de N, que é sempre constante, tá lá no gráfico, é 16, vezes o tempo T. Deixa eu arrumar esse zero aqui. Agora vem aqui, posição, ou melhor, velocidade inicial do M. Velocidade inicial do M, olha só, ele parte do repouso, então é 0 vezes o tempo T. Deixa eu colocar esse 2 um pouquinho mais pra cima aqui.
A aceleração. Bom, a aceleração, pessoal, a gente precisa tirar ela do gráfico. O que a gente sabe? A gente sabe que o corpo ele vai de 0 a 16 em 10 segundos. Lembra como calcula a aceleração? Aceleração é ΔV sobre ΔT, lembra disso? A variação da velocidade, bom, se ele for de 0 a 16, então ele varia 16 metros por segundo em 10 segundos. Então a aceleração, olha só, é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar essa informação aqui, 1,6 vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Com isso, pessoal, a gente ficou aqui com uma incógnita, né? O tempo. Tirando os zeros, eu fiquei com 16t, vai ser igual a 1,6 dividido por 2 é 0,8t ao quadrado. Resolvendo essa função incompleta de segundo grau, a gente vai encontrar que o t é igual a 20 segundos. Então, a gente achou aqui, ó, que o instante de encontro é em 20 segundos, tá vendo? Não ia ser 10 realmente, 10 estava falso. Agora, mas o que eu quero saber no item 3? Eu quero saber qual vai ser a velocidade do m. Bom, agora basta a gente fazer o seguinte, vamos pegar um voat e descobrir qual vai ser a velocidade dele nesse instante, em 20 segundos. Bom, quero saber a velocidade final. A velocidade inicial é 0, ele parte do repouso, mais a aceleração, que é 1,6 vezes 20. Quanto que vai dar 1,6 vezes 20? Isso vai dar 32, certo? 32 metros por segundo. Então, bateu com o que o item 3 está afirmando. Deixa eu só arrumar esse 0,8, ficou meio esquisito isso aqui, né? 0,8. Bom, então questão número 1 da FATEC, a única alternativa correta é o item 3. Então, a gente fica com a alternativa C. Questão número 2. Uma montadora está realizando testes em seus automóveis para descobrir a distância necessária para frear completamente um carro com velocidade inicial de 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo. Aí fala o seguinte, o resultado é apresentado no gráfico a seguir. Sabendo que a frenagem é feita com desaceleração constante e em movimento retilíneo, a distância total percorrida pelo móvel após a frenagem é igual a... Aqui, um monte de gente já deve estar pensando em fazer um monte de conta mirabolante, né? Mas, na verdade, nós temos um gráfico aqui muito especial, que é um gráfico de velocidade por tempo. E por que ele é especial? Porque o gráfico de velocidade por tempo nos fornece o ΔS através da área que se forma aqui abaixo da linha do gráfico. Então, para pegar qual foi a distância total percorrida, a gente só precisa calcular a área desse gráfico. E essa área tá muito fácil, né? Por quê? A área aqui é a área do triângulo. Então, posso afirmar o seguinte, que o ΔS vai ser igual a base vezes altura dividido por 2. Bom, vamos lá, dá uma olhadinha nesse triângulo aqui. Quem que é a base? A base vai de 0 a 5, então a base vale 5, vezes a altura, que vai de 0 a 72. Só toma cuidado com as unidades de medida, né? O gráfico está me fornecendo, então, uma velocidade em quilômetros por hora. Olha minhas respostas, estão em metros. Olha o tempo, também está em segundos. Então, eu preciso usar uma velocidade em metros por segundo. Mas tá fácil, porque ele já deu aqui no enunciado. É 20. Tudo isso daqui resulta em 50 metros. Então, a distância total percorrida foi de 50 metros. Alternativa correta, letra C. Questão número 3, Mackenzie. A aceleração de um móvel que parte do repouso varia com o tempo de acordo com o gráfico ao lado. O instante contado a partir do início do movimento no qual o móvel para é... Bom, eu quero saber quando é que a velocidade desse carro vai ser 0. Vamos analisar aqui. A gente tem 3 trechos nesse gráfico. O primeiro trecho, que representa essa reta aqui, é um trecho de aceleração positiva. Então, como ele não dá informações sobre o movimento do carro ser para frente ou para trás, a gente considera que se trata de um movimento clássico, um movimento progressivo. Então, se o corpo anda para frente e tem aceleração positiva, isso significa que ele vai acelerar. Nesse trecho aqui, ó, de 5 até 8, a aceleração é nula, ela vale 0. Então, nesse trecho, ele não acelera. Cuidado, isso não quer dizer que a velocidade dele vai ser 0.
só quer dizer que a velocidade não vai mudar. E por fim, a gente tem essa reta aqui, que traz uma aceleração negativa, então um momento de desaceleração. Vamos dividir aqui em algumas etapas. Etapa 1, etapa 2 e a etapa 3. Bom, vamos analisar então o que é que vai acontecer com esse carro na etapa 1, onde a gente tem uma aceleração. E ela é constante, então nós temos um move. Bom, o objeto, pessoal, ele parte do repouso. Então, se eu pegar aqui e aplicar essas informações no VOAT, vamos lá, qual que vai ser a velocidade final? A velocidade inicial é 0, mais a aceleração, que está ali no gráfico, que vale 4, vezes o tempo. Bom, a aceleração de 4, ela é aplicada de 0 a 5 segundos, então ela atua por 5 segundos. Isso vai me resultar em uma velocidade final de 20 metros por segundo. Já no trecho 2, nós temos uma situação onde a aceleração ela vale 0. Então, a gente está lidando com um movimento uniforme, o mu. Então, ou seja, ele vai ter sempre a mesma velocidade de 20 metros por segundo. E no instante número 3? No instante número 3, ele passa a desacelerar. É um movimento desacelerado. Novamente, o move. E o que nós temos? Se a gente aplicar VOAT aqui nesse trecho, bom, com qual velocidade ele vai iniciar esse trecho? Então, a velocidade inicial aqui no trecho é 20. Então, vou colocar aqui 20. Mais a desaceleração. Desaceleração é menos 2. Eu vou pôr menos aqui. Em quanto tempo ela vai atuar? Ah, não sei, é exatamente isso que eu quero calcular. Eu quero calcular em quanto vai dar esse tempo para que essa velocidade seja quanto? 0. Então, eu vou pôr 0 aqui. Legal, agora é só determinar, então, qual vai ser o tempo t. Vou passar esse 2t que está subtraindo, somando para o lado de lá. Então, fica claro aqui que o tempo em questão é de 10 segundos. Então, pessoal, vou colocar aqui, ó, que o tempo total, desde o instante, né, em que ele saiu, aqui a gente teve um tempo de 4 segundos, ou melhor, 5 segundos. Aqui um tempo, olhando ali no gráfico, foi de 5 a 8, são 3 segundos. Então, eu vou somar o tempo 1, 2 e 3. Então, tempo 1 mais tempo 2 mais o tempo 3. Isso vai dar 5 mais 3 mais 10. Ou seja, o tempo total foi de 18 segundos. Então, para essa questão número 3 do Mackenzie, a alternativa correta é a letra E. Questão número 4 da UERJ fala o seguinte: a velocidade de um corpo que se desloca ao longo de uma reta em função do tempo é representado pelo gráfico. Calcule a velocidade média do corpo no intervalo entre 0 e 30 segundos. Pessoal, olha só, já dá para olhar para esse gráfico e tirar algumas conclusões. Bom, no instante de 0 a 10, ele se mantém com a mesma velocidade. Nós temos um trecho, então, de mu, movimento uniforme. Vou marcar esse daqui como sendo o trecho 1. Já no trecho 2, ele ganha velocidade. A velocidade passa de 5 para 15. E no trecho 3, a velocidade se mantém constante novamente. Como a gente já sabe, em um gráfico de velocidade por tempo, a área que se forma abaixo da linha do gráfico me fornece o quê? Me fornece o deslocamento. No caso de um movimento retilíneo, a distância percorrida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular qual foi a distância total percorrida e calcular a velocidade média. Então, vamos lá. No trecho número 1, o delta S1 vai ser o quê? A área daquele retângulo, que é base vezes altura. Isso vai dar, então, a base ali é 10, vezes a altura, que é 5. A gente tem, então, 50 metros. No trecho 2, nós temos um trapézio, né? Ele tá um pouco deitado, ele tá assim, né, ó. Aqui o valor é 10, 5 e aqui 15. Vamos só tombar ele para ele ficar do jeito que a gente está acostumado a olhar os trapézios. Então, a base maior é 15, a base menor é 5 e a altura é 10. Vamos calcular, então, qual que vai ser essa área. Delta S2, a área do trapézio, para quem não lembra, é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2.
Substituindo aqui, a gente vai ter, então, base maior 15, base menor 5, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. Quanto que vai dar isso? 15 mais 5 vai dar 20, 20 vezes 10 é 200, dividido por 2, 100 metros. E o último trecho, a área número 3, a gente tem novamente um retângulo, então é só fazer base vezes altura. A base ali de 20 a 30, a base é 10, vezes a altura. Bom, a altura tá indo de 0 até 15, então aqui, olha só, são 150 metros. Então aqui, pessoal, a gente conseguiu determinar o ΔS total. Então 100 mais 50, 150, mais 150 aqui, 300 metros. Então ele percorre 300 metros em um tempo de 30 segundos, que é o tempo que tá dando ali no gráfico. Para calcular a velocidade média, que é o ΔS sobre ΔT, vai dar quanto? São 300 dividido por 30, ou seja, a velocidade média desse trecho, desse percurso, é de 10 metros por segundo. Então, a alternativa correta para essa questão da UERJ é a letra B. Isso mesmo, letra B. FUVEST. Na figura estão representadas as velocidades em função do tempo desenvolvidas por um atleta em 2 treinos A e B, para uma corrida de 100 metros rasos. Com relação ao tempo gasto pelo atleta para percorrer os 100 metros, podemos afirmar que, bom, analisando as alternativas, já fica evidente que a gente precisa determinar qual foi a diferença de tempo entre os 2 trajetos. E para isso eu preciso determinar então quanto tempo ele gasta no trajeto 1 e quanto tempo ele vai gastar no trajeto 2. Então vamos lá, mãos à massa, vamos começar com o trecho da corrida A. Bom, vamos lá então, vamos determinar quanto tempo ele gasta no treino A. A gente sabe que para calcular o deslocamento utilizando um gráfico de velocidade por tempo, basta a gente calcular a área que se forma abaixo da linha do gráfico. Então eu posso afirmar o seguinte, que o ΔS do treino A é igual à área que se forma abaixo da reta A. O ΔS, ele já dá no enunciado, são 100 metros rasos. Então, vou colocar aqui, ó, número 100. Agora, como que eu calculo a área dessa figura? A área dessa figura é o trapézio. Então, fica a base maior mais a base menor vezes a altura. Tudo isso dividido por 2. Legal. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. 100 vai ser igual. Bom, quanto que vale a base maior? Olha só, a base maior, pessoal, seria o trecho de baixo aqui do meu trapézio. Porém, eu não sei quanto que vale, porque é justamente isso que a gente está tentando determinar. Quanto tempo ele leva para percorrer esses 100 metros. Mas eu sei algumas coisas. Então, eu vou colocar aqui um lugar qualquer, um lugar genérico. Vou colocar aqui um lugar genérico e chamar esse tempo genérico de tempo A. Então vamos supor que isso vai acontecer nesse tempo A, que eu não sei quanto que vale. Então a base do trapézio eu tô chamando aqui de tempo A. Agora, quem que vai ser a minha base menor? A base menor é o trecho aqui de cima, certo? Olha só, o trecho aqui de cima eu sei quando ele começa em 4, mas eu não sei onde ele termina. Ele vai terminar também em TA. Então ele vai de 4 até TA. Bom, quanto vai ser então essa distância? TA menos 4. Vezes a altura sim, eu sei quanto vale, ela vale, olha lá no gráfico, bom, tá bem no meio aqui, ó, de 10 e 12, ela vale 11. E tudo isso vai ser dividido por 2. Então, quanto que vai dar isso daqui? Vamos ajustar esse negócio, ó. TA mais TA, eu tenho aqui 2TA menos 4 vezes 11 sobre 2. Aqui eu já vou fazer um negócio aqui, eu vou passar esse 2 que tá dividindo, multiplicando pelo lado de cá. E esse 11 que multiplica, eu vou passar ele dividindo aqui. Então, eu fiquei aqui com 200 sobre 11 é igual a 2TA menos 4. Esse 4 que tá subtraindo, eu vou mandar para lá somando. Então, eu fico com 200 sobre 11 mais 4. Isso daqui me dá o valor de TA. Bom, 200 dividido por 11 dá um número um pouco ingrato, né? Dá aproximadamente 18,2 mais 4 igual a 2
TA. Aqui, então, eu vou ficar com 22,2 igual a 2TA. Então, eu chego aqui a informação de que o tempo A é de 11,1 segundos. Então, guarda essa informação, achamos o tempo A. Agora, a gente precisa fazer o mesmo procedimento para achar o tempo B. A lógica é a mesma, só vamos usar o outro trapézio. Bom, vamos lá então. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento para essa área do trapézio menor, né, no treino B. Coloquei aqui novamente uma posição TB por um tempo genérico, que eu ainda não sei qual é, e vamos resolver. Bom, como que vai ficar aqui? Aqui o começo é praticamente idêntico. O B, agora base maior, eu vou chamar de tempo B, não sei quanto vale, mas eu sei que a base menor, que é esse trecho que vai daqui até aqui, olha só, ele começa desse ponto até esse ponto aqui. Então, tô no meio do 2 e do 4, tô no 3, então é TB menos 3, vezes a altura ali tá bem cravada no 10, dividido por 2. Quanto que vai dar isso daqui? Vamos arrumar. 100 vai ser igual, aqui eu tenho novamente 2TB menos 3. Já vou passar esse 2 multiplicando e o 10 dividindo. Aqui vai dar 100 por 10, vai dar 10, vezes 2 vai dar 20. Esse 3 aqui que subtrai eu passo somando, igual a 2TB. Isso daqui tá dando 23 igual a 2TB. Então, o TB é igual a 11,5 segundos. Bom, vamos finalizar então. A gente viu que no trecho A, o tempo era de 11,1. Então, qual que vai ser a diferença, né, de TB menos TA? A diferença vai ser TB, que é 11,5, menos o TA, que tinha dado 11,1. Então, eu tenho uma diferença aqui, ó, de 0,4 segundos. Então, vamos dar uma olhada agora nas alternativas. Letra A. No B, levou 0,4 segundos a menos que no A. Na verdade, no trecho B, ele demorou mais, né? Ele levou 0,4 segundos a mais. Letra B. No A, levou 0,4 segundos a menos? Sim, o A foi 0,4 segundos mais rápidos que o B. Então, a alternativa correta, a princípio, é a letra B. Vamos dar uma olhadinha na letra C. No B, levou 1 segundo, não. No D, levou, no D também 1 segundo, não. E no E, no A e no E levou o mesmo tempo. Então, todas as outras estão incorretas. A alternativa certa, então, para essa questão 5 da FUVEST é a letra B. Última questão também da FUVEST diz o seguinte: o gráfico da figura descreve o movimento de um caminhão de coleta de lixo em uma rua reta e plana, durante 15 segundos de trabalho. Calcule a distância total percorrida nesse intervalo. Esse daqui tá mais legal. A gente só precisa, então, agora calcular a área que se forma abaixo da linha desse gráfico. A gente tem aqui 3 figuras bem evidentes. A figura 1, que é um triângulo, a figura 2, que é um trapézio, e a figura 3, que é outro triângulo. Então, vamos lá. Figura número 1, vamos calcular a área dela. A área dessa figura número 1 vai me fornecer o ΔS1, e é base vezes altura sobre 2, já que é a área de um triângulo. A base, bom, a base tá indo de 2 até 5, né? Tá no meio do 4 do 6, 5. De 2 até 5, então a gente tem uma base que vale 3. A altura é 8. Tudo isso dividido por 2. Então, quanto vai dar isso aqui? 8 por 2 vai dar 4. 4 vezes 3 está dando 12 metros. Já a figura número 2, vou ter aqui então um ΔS2. Vou ter aqui então um ΔS2, é base maior mais base menor vezes altura, dividido por 2. Vamos substituir aqui. Bom, quanto que é a base maior? Dá uma olhada aqui, a base maior do 7 até o 11, então é 3. Não, do 7 até o 11 é 4. Mais base menor, 2. Vezes altura, quanto tá dando a altura aqui? A altura aqui é 12. Dividido por 2, quanto vai dar isso? 12 dividido por 2 dá 6. 4 mais 2 também dá 6, então fica 6 vezes 6, tá dando aqui, ó, 36 metros. E por fim, o trecho número 3, que é um outro triângulo, ΔS3, vai dar base vezes altura sobre 2. Qual que é a base? A base aqui do triângulo é 2, vezes a altura, que é igual ao do trapézio, né? É 12, dividido por 2. Corta 2 com 2, sobra 12 metros. Então, qual vai ser a distância total percorrida? O ΔS total vai ser 12 mais 36 mais 12. Ou seja, 60 metros. Então, a alternativa correta para essa questão da FUVEST é a letra E.
Bom, então é isso, pessoal. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida na solução de alguma das questões. Se ficou, deixa um comentário aqui que assim que der eu já estou respondendo. Bom, então eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!